quando a gente fala em aprendizagem criativa, a gente quer que a criatividade seja integrada no currículo, no dia a dia de todas as atividades que as crianças desenvolvam. Que elas tenham mais oportunidade de falar, de construir algo com as mãos, de conversar com um amiguinho, de errar. Né, que isso não seja restrito a 1 hora por semana, que isso faça parte da discussão de matemática, da discussão que a gente está fazendo sobre questões de história e assim por diante. Moica Moi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damiani Damito e o tema de hoje é... aprendizagem criativa. Muito bom. Muito bem, bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Educador, que está sendo gravado na Feira BET Brasil Educar, que está sendo realizado na cidade de São Paulo, no mês de maio de 2019. Aqui nós estamos tirando episódios maravilhosos, eu tenho certeza que você já está degustando dos episódios que nós estamos gravando essa feira. E nós temos aqui um gigante para conversar comigo e com o professor Sérgio, que você já conhece, que está gravando aqui, que está nos acompanhando. Damiani, um prazer estar aqui, um prazer estar com o Léo, um conhecido aí de longa data, né? Um mentor aí de algumas coisas que a gente aprendeu ao longo desse tempo, né? Há um tempinho atrás a gente se conheceu e é um prazer estar aqui. E eu já acabei falando aqui. Já falou, já queimou largada. Quem é que tá aqui no podcast. Mas quem tá ouvindo o episódio já viu no título do episódio quem tá com a gente. Então eu queria apresentar formalmente para vocês o professor pesquisador Léo Bird, que ele é ligado ao Media Lab do MIT e é brasileiro, então não se assuste, vai ser em português esse nosso bate-papo. Então seja bem-vindo ao Papo de Educador pela primeira vez. Claro, o prazer é todo meu, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de compartilhar um pouquinho das coisas que a gente vem aprendendo lá fora, aqui no Brasil. E a primeira pergunta, acho que vocês devem ter ouvido muitas vezes essa pergunta: qual é a sua altura? 2,2 metros. 2,2 metros. O Léo, ele é enorme, você não está nos vendo, então eu quero compartilhar essa curiosidade com vocês. E o Léo, você está num lugar de bastante prestígio, né? Bastante admirado, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas você é brasileiro, como que foi que você chegou lá? Eu já estou no MIT Media Lab há cerca de 18 anos. Né, mas o primeiro contato com o MIT foi em 94, então já faz 25 anos que eu entrei em contato com eles. Eu sempre me interessei por essa área de tecnologia, educação e criatividade, e o Media Lab é uma referência na área. E na época eu era novinho, né, 25 anos atrás, e eu estava querendo fazer algo que ajudasse, que contribuísse para a qualidade de vida das pessoas. Eu sabia que tinha a ver com tecnologia e educação, mas não sabia exatamente por que caminho seguir. Me apontaram para uns pesquisadores do Media Lab e eles foram muito amigáveis, muito gentis, responderam as minhas mensagens e falaram: se eu quisesse me dedicar à área de tecnologia e educação, eu precisaria ter credenciais, ou mestrado ou um doutorado, porque infelizmente na educação as pessoas prestam ainda muita atenção em um currículo acadêmico, e que também deveria me vincular a projetos interessantes, assim, de impacto, para que eu pudesse aprender, e à medida do tempo que eu fosse ganhando experiência, poder tocar meus próprios projetos. Eu tive um primeiro contato com o MIT em 94, eles me apresentaram a sua linha de pesquisa e também me apresentaram alguns pesquisadores do Brasil que estavam fazendo um trabalho interessante, principalmente o pessoal da Unicamp, no Núcleo de Informática Aplicada à Educação. Fui visitar a Unicamp, gostei, acabei fazendo meu mestrado lá. Em paralelo ao mestrado, eu fui tentando colocar na prática as ideias que eu ia aprendendo, né? Então eu acabei coordenando uma ONG que montava escolas de informática em favelas, trabalhei em alguns projetos de secretaria de educação e etc. E esses projetos me levantaram uma série de questões que eu não conseguia de ver um impacto duradouro na vida das pessoas, nas coisas que eu estava fazendo. E essas questões é que me levaram a buscar experiências fora do Brasil. Eu voltei a entrar em contato com o Media Lab, e acho que essa experiência que eu já tinha no Brasil me abriu certas portas lá fora. E eu acabei tendo o privilégio de ser aceito no programa e estou lá desde 2001. Você é residente lá ou você está no Brasil? Eu moro nos Estados Unidos. Eu te pergunto porque você é uma figura bastante vista, bastante conhecida aqui no Brasil, né, em relação a essa área de educação. E só para o nosso ouvinte ter uma ideia, quais são algumas das coisas de educação que surgiram lá no Media Lab? Então, o Media Lab em si é um centro de pesquisa bem grande, tem cerca de 400 pessoas, a gente tem como se fossem 30 grupos de pesquisa, né, fazendo as coisas mais loucas imagináveis.
que vão desde a ópera do futuro até computação orgânica, até mídias cívicas e projetos na área de aprendizagem criativa. E dentro do grupo que eu trabalho, que é o grupo Lifelong Kindergarten, que é o jardim de infância para a vida toda, acho que os principais projetos, assim, os projetos que são mais conhecidos no mundo são o kit de robótica da Lego, por exemplo, que a gente já tem uma parceria de mais de 30 anos com a Lego, e mais recentemente, nos últimos 10 anos, a linguagem Scratch de programação, que é um kit de programação para crianças, bem gráfico, assim, são bloquinhos gráficos que a gente vai combinando, e através dessa combinação a gente consegue criar arte interativa, joguinhos eletrônicos, simulações, histórias e assim por diante. Bacana. Aqui no Papo de Educador nós já falamos um pouquinho sobre Scratch, falamos sobre a importância da computação na educação e quais são as suas influências. Foi um episódio gravado com o professor Sérgio, você estava junto, né, Sérgio? E o professor Adriano Canabarro, quando a gente fala um pouquinho sobre educação 4.0 também. Sim, a gente conversou um pouquinho com o professor Adriano lá na Campus, né, na Campus Party, sobre educação 4.0 e da importância da informática e da programação, né? Na verdade, do acesso a essa tecnologia em larga escala. Como é que tornar isso acessível para as pessoas e como mostrar para essas pessoas a importância dessas novas linguagens, né? No meu trabalho anterior, quando eu trabalhava na ONG montando escolas de informática em favelas, uma coisa que ficou muito clara para mim é que existe uma diferença muito grande entre a democratização da tecnologia e o uso da tecnologia para a democratização. A democratização da tecnologia tem muito a ver com o acesso, permitir acesso às pessoas, o contato com a máquina e as ferramentas. Enquanto que o uso da tecnologia para a democratização exige que as pessoas não apenas tenham o contato com a ferramenta, mas saibam usá-la no sentido de melhorar a sua própria qualidade de vida e ter um impacto nas suas comunidades. Exige um nível de fluência, que a gente chama, com a tecnologia, que normalmente a gente não consegue simplesmente ter um acesso limitado. Né? Ela exige toda uma metodologia maior, que acho que esse é o foco do nosso trabalho hoje em dia. E ajudar as pessoas a desenvolverem esse tipo de fluência com a tecnologia para que elas possam entender como que as coisas funcionam no mundo tecnológico e ter sua voz também, ter uma participação, porque a tecnologia cada vez mais é parte da nossa vida. Né? Existe um desafio muito grande hoje na academia, que é transformar toda aquela inovação que é produzida, todo aquele conhecimento que é gerado em algo que é aplicável no cotidiano e mais do que em algo aplicável, mas transformar isso em algo popular, democrático, como você falou. Como que vocês estão fazendo, qual que é esse caminho que vocês têm feito para tornar, por exemplo, o Scratch, que foi desenvolvido lá, tão conhecido e tão relevante como é hoje no ambiente educacional? Hoje em dia o Scratch tem mais de 50 milhões de projetos publicados, né? E eu acho que ele realmente tem cumprido um papel excepcional em termos de possibilitar acesso, empoderar as crianças nesse mundo cibernético. Mas a gente percebe que muitas vezes o Scratch é usado de uma maneira não criativa, né? Em que ele é colocado na frente do aluno e depois se pede que esse aluno siga uma receitinha de bolo. Né? Então hoje nós vamos criar um projeto em que esse bonequinho vai andar na tela da direita para a esquerda. Você está usando a tecnologia para criar um projeto, mas isso não tem uma significação pessoal, não tem nada de criativo. No caso, na realidade, ele acaba mostrando uma visão meio chatinha, assim, muito limitada do que é feito. Né? Então, no nosso trabalho, hoje em dia, a gente tem focado muito nessa questão de ajudar as pessoas não apenas a terem acesso ao Scratch, mas terem acesso às ideias que levaram à criação do Scratch. E formas com que o Scratch pode ser usado para desenvolver esse potencial criativo das crianças do mundo inteiro. Então, há cerca de 4 anos atrás, nós fechamos, o MIT Media Lab fechou uma parceria com a Fundação Lehman, né, com o objetivo de fomentar a aprendizagem criativa na educação pública de todo o Brasil. E a gente, quando iniciou esse projeto, a gente poderia ter achado, vamos disseminar o Scratch por aí, vamos assegurar que todas as escolas do Brasil tenham o Scratch. Mas a gente decidiu seguir um caminho diferente, um caminho mais longo, de disseminar as ideias por trás do Scratch. Vamos criar ambientes educacionais que incentivem a expressão pessoal, a colaboração, esse tipo de coisa, e mostrar o Scratch como uma ferramenta que ajuda a viabilizar esses ambientes. Pegando esse gancho de fala, a gente tem aí os documentos circulantes aí falando de habilidades para o século XXI, né? E uma das coisas muito batidas nesse documento é a ideia da criatividade, da inovação e da tecnologia.
Como é que você enxerga aí, dentro desse viés aí que você já acabou de tocar no assunto, que as escolas, seja ela pública ou privada, pode suscitar ambientes que envolvam criatividade, inovação e tecnologia? Eu acho que a temática é nobre, né, de incentivar o espírito criativo, a agência pessoal, né, das pessoas, assim, é nobre. O problema é como essa temática está sendo adotada na prática. Né, eu vi aqui na BET, a BET é um mundo fantástico, né? Assim, você tem empresas tradicionais, inovadoras, todas tentando conquistar o seu papel nas escolas do Brasil. E tem inclusive empresas, você vê empresas trabalhando criatividade, educação mão na massa, questões socioemocionais, que são extremamente importantes, mas tem que trabalhar isso de uma maneira totalmente isolada da vida da criança. Então agora a gente vai ter uma aula de habilidades socioemocionais. Agora a gente vai ter um espaço maker separado do resto das outras questões da escola. E acho que acaba perdendo sentido isso. Né? Acaba ficando uma coisa muito mais dogmática e mecânica do que uma oportunidade de desenvolvimento humano. Quando a gente fala em aprendizagem criativa, a gente quer que a criatividade seja integrada no currículo, no dia a dia de todas as atividades que as crianças desenvolvam. Que elas tenham mais oportunidade de falar, de construir algo com as mãos, de conversar com um amiguinho, de errar, né? Que isso não seja restrito a 1 hora por semana, que isso faça parte da discussão de matemática, da discussão que a gente está fazendo sobre questões de história e assim por diante. Né? Então, eu acho que os temas são legais, acho que os novos padrões, a BNCC, né, o novo currículo nacional, abre espaço para que a gente trabalhe com temas super importantes. O desafio é como integrá-los de uma maneira intuitiva e mais profunda dentro da escola. Tem algum exemplo ainda sobre o uso do Scratch? Você está falando sobre o uso de maneira criativa, né? Que as ideias por trás dele... Você tem alguma ideia que te chamou a atenção, que te marcou bastante nessa sua trajetória, que você acha que é uma referência assim, no uso criativo do Scratch ou da informática? O Scratch é um mundo, né? Tem milhares de projetos interessantes. Eu me interesso, assim, existem projetos super complexos, feitos em Scratch, assim, que são programadores que já vêm, com muita experiência, que acabam criando scripts, assim, enormes, cheios de efeitos especiais, etc. É um dos expoentes do Scratch, mas os que mais me atraem são aqueles mais casuais, assim, mais do dia a dia, em que, por exemplo, uma criança faz um cartão para a mãe, ou cria um contador ali para marcar o placar do joguinho que ele está jogando com o irmãozinho em casa. A tecnologia como mais uma extensão do ser humano, uma coisa que está presente, uma coisa meio artesanal. Esses usos caseiros, assim, para mim, são os mais interessantes do Scratch. E agora que o Scratch já está disponível em tablets e telefones celulares e outras coisas, ainda fica uma coisa ainda mais perto do dia a dia da gente. Né? Acho que tem vários projetos artísticos, vários projetos conceituais no Scratch, mas o que eu espero ver mais são projetos que retratem o dia a dia das ruas, das crianças, que contem histórias do dia a dia, né? Que façam mais parte, assim, mas que sejam mais pessoais mesmo. Assim. E a gente está olhando nesse foco aí, Léo, a perspectiva do estudante, né? E na perspectiva dos professores, como atrair esse professor já que vem de uma escola que muitas vezes valoriza mais o conteúdo sistematizado e pouco as práticas pedagógicas que inclui o aluno como um ser pensante, como um ser ativo, né? Como um organismo vivo dentro do ecossistema escolar. Como trazer esse professor para dentro desse universo? Eu acho que a gente tem que ser muito coerente com a filosofia educacional que a gente defende, que é da aprendizagem criativa, que não é uma aprendizagem dogmática, em que você tem que inserir conhecimentos na cabeça de alguém. Isso se aplica a alunos e se aplica a professores. A gente não quer convencer ninguém, a gente não vai catequizar ninguém para falar de que a aprendizagem criativa é melhor. Na realidade, a gente espera... Primeiro, a gente espera identificar... Existem muitos professores que já estão interessados, que já estão trabalhando numa linha mais parecida com a da aprendizagem criativa. A gente quer identificar esses educadores, reuni-los numa rede e trabalhar junto com eles para reconhecer o trabalho deles
né? E que esse trabalho deles acabe contaminando ou inspirando o trabalho de outros educadores para saber que é possível. Então, ao invés de tentar convencer outras pessoas, a gente procura identificar aqueles que já estão trabalhando no espírito da aprendizagem criativa, reconhecer esse trabalho, dar visibilidade a esse trabalho para que ele acabe inspirando outros, de uma maneira natural. Ao invés de ser uma aprendizagem, forçar o professor a trabalhar de uma outra forma, é conquistá-lo de uma maneira mais natural. Você está num ambiente que é altamente inspirador, com pessoas altamente inspiradoras de tudo quanto é canto do mundo, né? Recebem muitas visitas, eu imagino, eu vejo com muita frequência amigos indo visitar o Media Lab. Vejo algumas fotos, eu acho incrível, o ambiente em si, eu acho bastante motivador. E aí surgem aí algumas tendências, talvez algumas novas tecnologias. E eu queria saber, assim, na sua opinião, o que você tem visto que você acha que é uma tendência, digo, imediata para a educação e que vai surgir, que ainda não é conhecido, por exemplo, que não está aqui na feira? Eu acho que existem produtos que mudam com o tempo, mas ideias e frameworks e abordagens que não mudam tão rapidamente, né? A abordagem da aprendizagem criativa já vem sendo desenvolvida há 50 anos e é o fundamento de todo o trabalho do Media Lab. A gente está organizando em grupos de trabalho de pesquisa, em que os pesquisadores são apaixonados pelos que fazem, tem muito incentivo à colaboração, muito incentivo à exploração livre, etc. Então essas coisas a gente acredita que não vão mudar, que a gente vai se aprimorar nelas, mas não vão ter grandes mudanças radicais, né? A tecnologia ela vem mudando muito, né? Então, se há 40, 50 anos o pessoal já falava em robótica educacional, já falava em programação e etc. São coisas que agora estão se popularizando. Quando eu entrei no Media Lab há 20 anos, mais ou menos, já tinha a cortadora laser, já tinha uma série de coisas que hoje estão se popularizando, né, em termos de materiais e ferramentas. O que eu vejo hoje, o que a gente vê, essa tendência é a tecnologia se diminuindo cada vez mais, se tornando cada vez mais móvel, independente de fios e se integrando cada vez mais na vida das pessoas. A próxima fronteira é o corpo humano. São tecnologias que funcionam dentro do nosso organismo, né? Tecnologias que se alimentem energeticamente, se recarreguem através dos movimentos cardíacos, pulmonares e outras coisas, que monitorem o funcionamento do nosso cérebro, os padrões elétricos, para identificar a normalidade. Por exemplo, a pessoa tem uma coisa, epilepsia ou outras coisas, identificar movimentos que fujam da curva e que indiquem algum tipo de crise e que o computador possa intervir para conseguir que a pessoa tenha uma vida mais equilibrada. Exoesqueletos, coisas que se acoplem ao nosso corpo, que permitam que a gente tenha mais autonomia à medida que a gente for ficando mais velho, que a gente possa continuar caminhando, carregando peso, levar uma vida mais feliz de uma certa forma. Agora, todas essas ferramentas, elas podem ir para um lado ou para o outro. Tem uma série de questões de privacidade, de segurança, de questões filosóficas que fazem parte dessa tecnologia e que a gente vai ter que, o quanto antes, o mais cedo possível, trazê-las para a educação, não apenas a tecnologia, trazer para a educação não apenas a tecnologia, mas a discussão sobre para que lado nós gostaríamos que a tecnologia evoluísse. Então, acho que o computador hoje, Googles e outras grandes corporações, elas já monitoram a nossa atuação no mundo da cibernético. Quando a gente fala no telefone celular, as torres de telefone já sabem a nossa localização, já tem ideia de com quem nós estamos falando, né? Então, o nosso mundo já é muito cercado pela tecnologia em formas que a gente não percebe no nosso dia a dia. Esse tipo de coisa é muito importante que a gente consiga discutir na educação e que a gente dê condições para que os aprendizes também possam explorar essas ferramentas de formas mais criativas e mais significativas e que tragam um impacto positivo para a sociedade, né? Então, a gente tem um caminho muito longo ainda a ser perseguido. Eu acho que o Scratch ele tem um papel fundamental nisso, no sentido de permitir com que a gente crie novas ferramentas, que a gente não apenas consuma tecnologia, mas que a gente possa criar novas ferramentas. A nova versão do Scratch ela permite integração com uma série de serviços online.
Você permite você fazer reconhecimento de voz, você gerar a voz a partir do computador, se integrar com serviços de áudio e outras coisas na internet. Você participar já desse movimento técnico-social. Esse movimento vai entrar em aspectos da nossa vida que a gente não está preparado ainda. Né? Então, como é que a gente vai... Um sistema educacional que permita que essas discussões realmente façam parte da frente, né? Assim. Nessa onda aí que você acabou de mencionar, que é super interessante, né? Tentando prever aqui um Black Mirror, né? Eu estava pensando exatamente agora. Black Mirror tem uma série de... existe um grupo no Media Lab que organizou, como se fala assim, observações, tipo, todos vamos assistir o Black Mirror e ter uma discussão com professores da áreas relacionadas com o Black Mirror para ver o que é realidade, o que não é realidade e o que deve ser feito. Mas a minha pergunta era a seguinte, indo lá, tentando enxergar um mundo lá na frente, né? A gente olha que assim, tudo que é tecnologia hoje inventada e aplicada, ela tem uma força muito forte do capital, né? Porque ela é gerida pelo capital e pelos seus interesses e os seus interesses de lucro de permear os processos. Então tudo é inventado fora do contexto educacional. E aí depois tudo é redobrado ou requalificado para o processo educacional. É assim, eu invento, o ar-condicionado. Depois que todo mundo usou, aí vira o ar-condicionado pedagógico. Poxa, mas o ar-condicionado não foi inventado, então, para os grupos escolares? Não, ele foi inventado para uma outra coisa. Tudo é inventado primeiro para outro lugar e depois para a escola, sabe? Eu tenho uma visão de que a tecnologia nunca está a serviço da educação pura. Né? Ela sempre está ao serviço de alguma coisa lá fora e a gente depois tenta recauchutar ela para o processo educacional. Pensando nisso, como a gente pode pensar processos tecnológicos, criativos, que possam pensar a educação por ela mesma, né, e fazer com que esses estudantes de hoje consigam ter discernimento de não ser só consumidores de tecnologia, mas possam ser os caras que vão tomar as decisões éticas e morais para que essa tecnologia não rompa com tudo aquilo que foi criado. Por razões históricas, a educação sempre foi muito dissociada do mundo de uma forma geral, né? Não apenas da indústria, mas da sociedade. E eu acho que hoje a gente vive um momento muito especial, muito único, em que a indústria está sentindo a necessidade de uma educação diferente. O profissional que está sendo formado pelas escolas e pelas universidades não está atendendo à demanda do mercado. Tem muitas empresas de tecnologia que estão criando suas próprias escolas, enfatizando dentro dessas escolas modelos que sejam mais criativos, mais colaborativos e etc., que não fazem parte da escola tradicional. Além de a gente estar tendo essa pressão vinda das empresas, a própria sociedade, as pessoas estão começando a perceber que o modo de vida que a gente está tendo hoje em dia está muito desgastante, está muito estressante, está muito sem sentido. Isso também leva a um certo questionamento social de que a escola também precisa mudar sobre esse aspecto. E se a gente adicionar a isso essa oportunidade de que hoje nós temos um novo currículo que acabou de ser lançado, e que as escolas vão ter que se adaptar a ele de uma forma ou de outra, a gente está criando uma situação em que a gente tem pressões e uma oportunidade de transformar a escola e as tecnologias no sentido de algo mais criativo, mais humano. Agora a gente tem que fazer valer essa oportunidade. É isso que dá uma certa angústia, porque ela não vai ficar aqui a vida inteira. Se a gente ficar só olhando para o que está acontecendo, a escola vai conseguir se refazer de alguma forma, e essa oportunidade vai se perder. Então, eu acho que iniciativas, por exemplo, no Media Lab a gente tem a oportunidade e o privilégio de estar sempre criando tecnologias que a gente acredita que contribuam para uma sociedade mais criativa. O kit de robótica da Lego, Scratch e outras coisas seguem essa linha, mas é um dos poucos grupos que fazem isso. A gente espera com iniciativas como essa da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, etc., a gente consiga criar um ecossistema que desenvolva novas metodologias educacionais e novas ferramentas que viabilizem esse tipo de trabalho nas escolas. E retroalimentem também. E retroalimentem, né? Porque não é falta de tecnologia, é falta de parar para pensar quais são as ferramentas que a gente precisa para viabilizar a aprendizagem criativa nas escolas. Então a gente vê grandes empresas, a Lego desenvolvendo kits assim, a Faber-Castell desenvolvendo materiais pedagógicos que ajudem a transformar salas de aula em micromundos.
tem uma série de pequenos empreendedores criando novos kits de robótica que são muito mais abertos, interessantes. São uma iniciativa também, né? Lá do Long... Como chama? Long Life Kindergarten. Do Lifelong Kindergarten, do Jardim de Infância para a Vida Toda, que é o nosso grupo. A Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa também está enfatizando isso. Eu acho que a gente está num momento que tem várias organizações interessadas. Existe a oportunidade, mas a gente tem que se organizar para fazer esse negócio valer, porque senão não vai acontecer. Caminhando já para o nosso término do nosso episódio, a gente tem muita coisa para falar, a gente tem vários episódios para gravar sobre esse tema, tem muita coisa que eu gostaria de te perguntar, mas, claro, o Léo tem cheio de atividades aqui, a gente precisou quase aqui arrastar as pessoas para a gente poder conversar com ele. Eu queria saber o seguinte, o professor que está nos ouvindo, que quer saber mais sobre a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, onde ele pode encontrar mais informação? É possível fazer parte dela? Como funciona? A Rede Brasileira é uma rede de voluntários que está no Brasil inteiro. A gente tem um portal que se encontra no aprendizagemcriativa.org. É gratuito, todo mundo pode participar. Hoje a gente tem cerca de 3 mil educadores. Eu sou cadastrado, hein? Você é bem ativo no fórum lá, né? Essa é bem ativa. É a melhor forma de entrar em contato conosco e com os voluntários e a nossa equipe é através da rede mesmo. E é uma rede muito ativa. Nós organizamos uma série de eventos regionais, que são os festivais de invenção e criatividade, onde a gente convida todo mundo, seja educadores, artesãos, artistas, pesquisadores, empreendedores, alunos, professores, quem quiser, a mostrar o que tem feito em sala de aula ou atividades de aprendizagem criativa que ajudem a inspirar esse novo modelo educacional. É uma rede super ativa, são pessoas super legais no Brasil inteiro. A gente está em cerca de 22 ou 23 estados do Brasil e continua crescendo. Mas é um espaço aberto para essa troca de ideias. E é um movimento que depende de todos nós, para conseguir andar adiante mesmo. Assim. Te agradeço então pela sua atenção, te agradeço também, Sérgio, por estar junto com a gente sempre aqui, fazendo parte, e agradeço você que está nos ouvindo. Deixe a sua mensagem, deixe seu comentário sobre isso que nós conversamos através do e-mail contato@papodeeducador.com.br ou então nos comentários. Todos esses materiais, sites que nós mencionamos, você pode encontrar o link deles nos comentários desse post. Então, bem-vindo mais uma vez e o podcast Papo de Educador está sempre de portas abertas para você, viu, Léo? Olha, muito obrigado, é um prazer e até a próxima, né? Muito obrigado, um prazer estar aqui também. Até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau. A edição desse podcast foi feita por bancodecerebros.com.br. Podcast Papo de Educador.